capítulo 14 da Confissão de Fé de Westminster. Antes de nós iniciarmos, meus irmãos, vamos ter uma palavra de oração. Pedir ao nosso irmão André, presidente da UPH, que faça uma oração a Deus. Querido Deus Pai, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado, Senhor, pela vida que nos deste. Obrigado, Senhor, por nos salvar. Obrigado por ser o nosso Redentor. Obrigado, Senhor, por nos adotar. No dia de hoje, iremos ler a Tua Palavra, aprendermos mais da Tua Palavra, Senhor, e por isso pedimos que fale conosco, Senhor, através da Sua Palavra. Abra o nosso entendimento, Senhor, e transforme as nossas vidas. Obrigado por todas as bênçãos que tem nos dado, sem nós merecermos. É assim que oramos em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos no capítulo 14 da Confissão de Fé de Westminster. Só resumindo rapidamente o que nós vimos nas últimas lições, nós vimos que aqueles que Deus predestinou, Ele também justificou. Aqueles que Ele justificou, Ele adotou na sua família. Lembrando que a linguagem da justificação é a linguagem do tribunal, da adoção é da família. Amém, queridos? Então, nós vimos que Deus, Ele, quando nos justifica, nos tira da sala do tribunal e nos põe na sala de estar da sua família. E aqueles que Ele adotou, Ele também santificou. Foi a nossa última lição, né? Da adoção e da santificação. E hoje nós vamos falar a respeito da fé salvadora. Vamos falar a respeito da fé salvadora. Deixa eu ver se está funcionando aqui meu. Ok. Antes de nós entrarmos no texto, né, da confissão de fé, deixa eu falar um pouquinho a respeito de fé. Deixa eu falar um pouquinho a respeito de fé. O que é fé? Fé é crer. Amém, igreja? É simples assim. Fé é crer. Fé é crer. Agora é o seguinte, todo mundo tem fé? Sim, todas as pessoas têm fé. Por quê? Porque a fé, ela depende de um objeto. Então, toda pessoa que crê, ela crê em alguma coisa, ou ela crê em alguém. Então, este algo ou este alguém é o objeto da fé. Então, por exemplo, a pessoa que anda lá com uma figuinha, né, uma figa, ela tem fé que aquele objeto lhe trará proteção. Então, ela deposita a fé naquele objeto. Tem gente que coloca lá a planta, né, de São Jorge, né, espada de São Jorge, né, na frente da casa para proteger contra mal-olhado. Até uma vez eu fui na casa de um crente, a pessoa disse assim, ó, pastor, eu tenho essa planta, mas é porque eu gosto, viu? E eu falei, ó, realmente, a planta foi Deus que criou, não tem nenhum problema ter a planta. Mas tem pessoas que depositam a sua fé na planta. Então, a nossa fé tem sempre um objeto. Ok, meus irmãos? E qual é o objeto da nossa fé? O objeto da nossa fé é Cristo. Somente Cristo. E nós cremos em Cristo através da palavra de Deus. Então, esse é o objeto da nossa fé. Outras pessoas têm outros objetos, mas o nosso objeto é Cristo e a sua palavra. Então, a nossa fé é uma fé bíblica e a confissão de fé vai trabalhar a respeito disso, especialmente com relação à fé salvadora, porque nós somos salvos pela graça mediante a fé, né? A graça, ela é o favor de Deus
que age em todas as áreas. Então a graça está presente em tudo. A graça está presente na predestinação, a graça está presente na justificação, a graça está presente na adoção, a graça está presente na santificação e a graça está presente na fé. Então a graça ela está presente em tudo. É o favor imerecido de Deus para as nossas vidas. A respeito da fé salvadora, meus irmãos, nós temos aí todos esses textos prova, né? E além de outros que nós veremos, nem todos os textos eles estão aí, mas esse primeiro ponto diz que a graça da fé, pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação das suas almas. O que significa isso, né? O que significa este ponto? Este ponto significa que Deus, Ele nos elegeu, né? A eleição é algo que acontece lá na eternidade, no conselho eterno de Deus, nós já falamos sobre isso. E Deus, Ele infunde fé em nossos corações. E por essa fé nós somos habilitados a crer para a salvação das nossas almas. Então, qual seria a ordem, vamos dizer assim, que a teologia reformada ela coloca? A ordem é, Deus predestinou, Deus ele regenera, né? Ele nos dá vida. Na regeneração, nós somos o quê? Totalmente passivos. Deus ele vem, ele nos dá vida, ele dá vida aos mortos. Os mortos não têm poder de terem vida em si mesmos, é Deus que dá vida. E uma vez que Deus nos dá vida, ele infunde fé em nossos corações. Ele coloca fé em nossos corações. E uma vez que nós recebemos essa fé, então nós somos capacitados a crer. E aí então nós cremos. É aquele exemplo que eu já dei aqui. Você anda, não anda? É você que anda. Mas quem te deu perna para andar? Deus. Deus é ele que te deu perna. Então, sou eu quem ando, mas a perna foi Deus que deu. A fé, a mesma coisa, é você que crê. Somos nós quem cremos. Mas nós não creríamos se Deus ele não tivesse nos dado esta fé, esta capacidade para crermos nas Escrituras. Então veja ali, vamos ver Hebreus capítulo de número 10. Hebreus capítulo 10. Versículo 39. Ele vai dizer, vamos ler a partir do verso 37, né? Porque dentro em pouco aquele que vem virá e não tardará. Está falando de Cristo. Todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, o primeiro ponto ali da confissão, né? Os que creem, eles são habilitados a crer para a conservação da alma. A conservação da alma, a alma aí não se refere apenas à nossa alma, mas a alma aí se refere à totalidade do ser humano. O ser humano será salvo, ou seja, entrará no reino dos céus através da fé, da verdadeira fé. Nós já falaremos mais sobre ela, né? Esta fé, esta graça da fé, é a obra que o Espírito de Cristo faz nos corações deles, né? Ou seja, nos corações dos eleitos. E ela é operada pelo ministério da palavra. Então, a primeira parte aí nos fala que esta fé, ela é uma obra do Espírito Santo em nossos corações. Vamos ver aqui, Efésios capítulo 2.
Efésios capítulo 2, versículo de número 8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, ele diz aqui, nós somos salvos pela graça. Qual é o meio que Deus nos salva, né? O caminho é a fé, mas esta fé, ela não vem de nós, ela é um dom de Deus. Então, o apóstolo Paulo, com isso, ele quer nos mostrar o seguinte: se nós cremos, se eu creio, se você crê, não é porque nós somos pessoas muito, né, que temos uma capacidade melhor do que os outros para crer. Não. Nós cremos porque o Espírito Santo colocou essa fé em nossos corações. Ela é um dom de Deus. E todo dom, ele é um dom que o Espírito Santo nos dá. A palavra dom, ela tem a ver com a capacitação de Deus para o exercício de algo. E o Espírito Santo, ele nos capacita a crer. Amém, igreja? Então veja só, toda pessoa é incapaz de por si mesma crer. Por isso nós devemos orar, e nós oramos: Senhor, converte essa pessoa. Espírito Santo, dá fé àquela pessoa. Toda pessoa tem fé, mas fé, como diz as Escrituras, não. Esta fé é um dom de Deus. Sem esse dom, ninguém virá a crer somente em Cristo para a justificação. Vejamos também Efésios capítulo de número 1. Efésios capítulo de número 1, versículo 17. Efésios capítulo 1, versículo de número 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da herança nos santos. Então, no verso 17, ele diz que para que o Deus de nosso Senhor Jesus, o Pai da glória, vos conceda espírito. Esse espírito aí, meus irmãos, essa palavra espírito, ela deveria estar em letra maiúscula. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é quem nos dá sabedoria, e o Espírito Santo nos dá o quê? Revelação no pleno conhecimento de Cristo. Os irmãos compreenderam? Então, você tem, provavelmente, aí como na minha tradução, o Espírito com letra minúscula, mas o Espírito aí é com letra maiúscula. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem dá sabedoria e quem nos revela. Qual é a ideia do revelar? A palavra revelar, ela tem a ver com um véu que está cobrindo algo. De repente, quando aquele véu é tirado, então você consegue enxergar. E o Espírito Santo, ele nos faz isso, ele nos faz enxergar, ele nos faz, de fato, compreender para que possamos, então, crer. Os irmãos se lembram do profeta Isaías? O profeta Isaías, ele disse assim, no capítulo 53, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. O que o profeta Isaías quer dizer é o seguinte: quem vai crer de fato no Cristo quando ele for crucificado? Somente aquele a quem for revelado o braço do Senhor. Veja aí o versículo seguinte. O versículo seguinte, o verso 18, diz assim, Efésios capítulo 1, verso 18. Iluminados os olhos do vosso coração. Olha só, aqui o apóstolo Paulo está nos trazendo uma imagem, né, num quadro, onde um coração tem olhos, né? Mas esse coração não consegue enxergar a menos que alguém lhe lance luz para que ele possa ver. E quem faz isso é quem?
o Espírito Santo. Ele ilumina os olhos do coração e aí então nós conseguimos enxergar e crer nas coisas de Deus, crer na palavra de Deus. Veja aí o verso de número 19, ele diz assim: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Olha só, vamos ler de novo. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu. Então, esse crer, o crer depende do quê? Depende da onipotência de Deus. Deus, de forma onipotente, age eficazmente e Ele nos faz crer. E a pessoa que crê, meus irmãos, ela segue a Cristo com muita confiança, porque ela enxerga aquilo que antes ela não via pelo poder do Espírito Santo de Deus. Vamos ver lá também 2 Coríntios capítulo 4. Segunda Coríntios capítulo 4. Versículo de número 13, aqui a palavra Espírito também deveria estar em letra maiúscula. 2 Coríntios capítulo 4, verso 13 diz assim: tendo, porém, o mesmo Espírito de fé. Essa palavra Espírito de fé, o Espírito aqui deveria estar em letra maiúscula. Tendo, porém, o mesmo Espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Ou seja, nós cremos pelo Espírito e nós também pregamos no poder do Espírito Santo de Deus. Ok, meus irmãos? Então a Bíblia vai mostrar que a obra, essa graça da fé é uma obra que o Espírito Santo faz em nossos corações. Nós temos usado aqui bastante o texto de Ezequiel 36, onde o Senhor nos diz que Ele tira o coração de pedra, Ele nos dá um coração de carne e Ele põe dentro de nós o seu Espírito. Amém, igreja? Então veja a obra de Deus. Deus onipotentemente tira o nosso coração de pedra, nos dá um coração de carne e Ele põe dentro de nós o seu Espírito. E aí então nós somos habilitados a crer. Nós cremos em nossos corações, O nosso coração, ele é, como disse o apóstolo Paulo, iluminado para que possamos crer nas Escrituras, para que possamos crer somente em Cristo. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Nenhuma dúvida? De maneira ordinária, o Espírito nos faz crer pelo ministério da palavra. Então Deus, Ele usa meios ordinários para que recebamos essa fé salvadora e para nos manter nessa fé salvadora. Vamos ler, meus irmãos, Romanos capítulo de número 10. Romanos capítulo de número 10. Nós vamos ler aqui alguns versículos. Verso de número 9. Versos 9 e 10. Quando eu citar assim um texto, se você achar e
quiser ler bem alto, tá? Pode ler. E com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faça a respeito da salvação. Então, o coração, ele é, nas Escrituras, a totalidade do ser humano. Ele não é uma referência ao órgão, né, do coração, mas, além disso, é uma referência também à nossa capacidade de pensar, de sentir. O coração é a totalidade do ser humano. Se refere à totalidade. Paulo diz assim: se com a tua boca confessares Jesus, né, se confessar Jesus, aqui significa o quê? Confessá-lo como o único Senhor e Salvador. Confessá-lo como o único meio de justificação, como o único meio de salvação. E em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então aqui a necessidade da fé. Sem fé ninguém é salvo. João 3,16 também fala disso. Ele diz ali no verso 10, porque com o coração se crê, ou seja, você crê com totalidade, né? Com totalidade, com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Quando ele fala ali, com o coração se crê para a justiça, significa o quê? Que quando o indivíduo ele crê, Deus o justifica. Nós temos falado bastante sobre a justificação. Quando a pessoa crê, ela é justificada. Ou seja, assim como Abraão, a Bíblia diz que Abraão creu, e a fé dele lhe foi imputada para justiça. Quando nós cremos que Jesus morreu na cruz e a morte dele foi suficiente e eficaz para o nosso perdão e salvação em Deus, então Deus ele nos justifica. E nós confessamos isso com a nossa boca. E é selada então a nossa salvação pela fé em Cristo. Mas como que isso acontece? Isso acontece através da pregação da palavra. Conforme a palavra de Deus vai sendo proclamada, conforme a palavra de Deus vai sendo pregada, as pessoas elas vão ouvindo e o Espírito Santo vai regenerando, infundindo fé no coração. O indivíduo é habilitado a crer, ele crê e ele é assim então salvo. Os irmãos compreenderam? Deus sempre salva por meio da pregação da sua palavra. Então, meus irmãos, é por isso que eu tenho que pregar. Quando eu estou nesse púlpito pregando, e sempre que eu vou subir no púlpito, eu peço a Deus antes, Senhor, manifesta a tua salvação. Porque é através da pregação que Deus manifesta a salvação. Mas não só através da pregação no púlpito, ou através da lição da escola dominical, mas quando você prega a palavra também ao seu vizinho, ao seu amigo, quando você fala de Jesus na escola, ali o Espírito Santo age trazendo fé, trazendo salvação. Pela pregação das Escrituras, Deus vai quebrando as cadeias. Pela pregação das Escrituras, Deus vai desfazendo todo tipo de superstição. Os olhos do coração são iluminados e a pessoa vai vendo, ela vai vendo aquilo que antes ela não via, então ela passa a crer. Veja aí o que o apóstolo Paulo diz, a partir do verso 11, ele diz assim, porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, né? Confundido porque o inimigo ele procura confundir, mas uma vez que nós cremos em Cristo, nós não somos mais confundidos. Aí ele diz, não há distinção entre um judeu e um estrangeiro, né? Um judeu e um grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será. Paulo quer dizer o seguinte, a mesma maneira de Deus salvar um judeu, é a mesma maneira de Deus também salvar o grego, de Deus salvar o estrangeiro. Como que Deus vai salvar o judeu?
Pela pregação da palavra. Como que Deus vai salvar a mim e a você? Como Ele nos salvou? Pela pregação da palavra. Como que Deus vai salvar as pessoas que Ele vai salvar? Pela pregação da palavra. Então, você quer que um judeu seja salvo? Pregue a palavra para ele. Você quer que alguém da sua família seja salvo? Pregue a palavra. Muitas vezes, quando eu vou fazer uma visita assim, para uma pessoa descrente, às vezes para algum doente que eu vou orar, alguma coisa assim, eu leio a Bíblia e faço uma breve explicação. Às vezes o tempo não permite você falar muito, às vezes 2 minutos, 3 minutos, mas eu tenho que ler a Bíblia, porque eu creio que Deus vai salvar pela pregação da palavra. Vai salvar pela pregação da palavra. Então veja aí, né? O que diz os versos seguintes. Verso 14. Romanos capítulo 10, verso 14. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Então Paulo nos traz aqui várias perguntas que tem a resposta, é claro, né, já dentro da pergunta. Se as pessoas serão salvas por invocarem o nome de Jesus, como elas invocarão se elas não crerem? E como elas vão crer se elas não ouviram a pregação? Então elas precisam ouvir. E como alguém vai pregar se ninguém foi enviado? Aí ele diz: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Aqui ele está incitando a igreja a ir e pregar o evangelho, está incitando a igreja também a enviar missionários, para que esses missionários indo preguem a palavra, porque Deus salva através da pregação da sua palavra. É assim que o Espírito Santo ele age. Veja o verso de número 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Vamos ler juntos o verso 17? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. É nisso que a igreja presbiteriana crê. É nisso que nós cremos, né? Ordinariamente, Deus opera pelo ministério da sua palavra, trazendo essa fé salvadora. Alguém quer comentar algo aqui nesse ponto? Não? Pelo ministério da palavra, bem como pela administração dos sacramentos, aliás, pela administração dos sacramentos e pela oração, esta fé ela é aumentada e ela é fortalecida. Então, ele vai falar aqui, né, que pela palavra, pela administração dos sacramentos e pela oração. Vamos ver lá Romanos capítulo de número 4. O que a confissão de fé quer dizer nesse ponto é que tanto no Novo Testamento quanto no Antigo Testamento também, viu, meus irmãos? Porque há uma continuidade do Antigo Testamento para o Novo Testamento, ao mesmo tempo que há uma descontinuidade. Então, como Deus operava no Antigo Testamento? Pela palavra, pelos sacramentos, né, que no Antigo Testamento era circuncisão e tínhamos a Páscoa. No Novo Testamento nós temos como sacramento para a igreja protestante. Para a igreja protestante nós temos só 2 sacramentos: o batismo e a Santa Ceia. Para a igreja protestante. Então nós cremos que pela palavra, pelos sacramentos, esta fé ela é fortalecida e ela é aumentada. Então veja aí, Romanos capítulo 4, verso 11. E recebeu o sinal da circuncisão
está falando de Abraão, né? Como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Então, qual era o sinal da justiça da fé lá no Antigo Testamento? Era a circuncisão. E Abraão, ele recebeu esse sinal. Depois ele pôs nos seus filhos. O que significava a circuncisão? Era uma remoção da pele, né? Da pele do membro masculino. Então, o que significava ali? A circuncisão significava a remoção da pele do coração. Por isso que a Bíblia vai falar que a circuncisão, a verdadeira circuncisão, ela não acontece onde ela acontece fisicamente, ela acontece onde ela acontece espiritualmente. A verdadeira circuncisão é no coração. Então é a remoção do pecado do coração. Quando Abraão foi circuncidado, ali ele recebeu como que um selo da justiça da fé. E nós, quando nós somos batizados, nós recebemos o quê? O selo da justiça da fé. Então, nós cremos que o batismo, ele é sinal e ele é selo da nossa fé. Vamos ver lá, Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo de número 5. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes o Senhor: se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta moreira: arranca-te e transplanta-te do mar, e ela vos obedecerá. Mas nós temos aqui, em primeiro ponto, um clamor dos apóstolos para que a fé deles fosse aumentada. Então existe uma fé aumentada, né? Vamos dizer assim. Quero que os irmãos abram também em 1 Pedro capítulo 2. 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 2. Desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para salvação. Então, pela palavra, né? A palavra aqui é o genuíno leite espiritual. Pela palavra nós fazemos o quê? Crescemos para a salvação, crescemos em fé, né? Subentende-se aqui, crescemos em fé para a salvação. Atos 20, verso 32. Atos capítulo 20, versículo 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Então ele fala aqui do poder da palavra. A palavra, ela tem poder para edificar. Edificar é o quê? Crescer, né? Aquele que vai sendo edificado, ele vai crescendo espiritualmente em fé. Romanos capítulo 4, versículo de número 11.
Nós acabamos de ler, né? Perdão, é Romanos capítulo... Nós vamos para Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Porque não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, esses versículos, eles nos mostram todos o quê? Que Deus, Ele nos dá fé, Ele nos faz crescer em fé, Ele nos edifica na fé, por meio da palavra, por meio dos sacramentos, né? Que são o batismo e a Santa Ceia, e também por meio da oração. Ok, meus irmãos? Alguém tem alguma pergunta até aqui? Alguém gostaria de fazer algum comentário? Não? Então vamos aqui ao segundo parágrafo, né, da confissão. Por essa fé, o cristão, segundo a autoridade do mesmo Deus que fala em sua palavra, crer ser verdade tudo quanto nela está revelado. Aqui, meus queridos, é um ponto importante, porque algumas pessoas, elas acreditam na Bíblia, mas elas não acreditam em tudo que está na Bíblia. Então, alguém pode acreditar na Bíblia, mas não acreditar em tudo que está na Bíblia. Então, é interessante, algumas pessoas, elas vão fazer uma diferença, elas vão olhar para as Escrituras e vão dizer assim, não, isso é palavra de Deus, e isso não é palavra de Deus, lendo a própria Bíblia, mas nós cremos que tudo que está na palavra é palavra de Deus. E como nós cremos nisso? Pela fé que o Espírito Santo colocou em nossos corações. É interessante isso porque existem dois tipos de liberalismo. Existe o liberalismo teológico e existe o liberalismo moral. Liberalismo moral é aquelas igrejas que vão dizer assim, não, você pode pecar que depois Deus perdoa. Liberalismo moral. Liberalismo teológico é quando o indivíduo diz assim, não, Deus não abriu o mar vermelho para o povo passar. Isso aí é um mito. O mar vermelho, de tempos em tempos, ele abaixa e tem um ponto lá que dá para você atravessar a pé. Só que isso aí, meus irmãos, na verdade não acontece, né? O mar vermelho, ele se abriu. Então, Sansão pegou 300 raposas, isso é impossível. É impossível pegar 2, 3 raposas, quanto? 300. O escritor lá deve ter errado na hora de escrever. Então, os teólogos liberais, eles dizem realmente isso. Mas nós cremos que isso de fato aconteceu. Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe? Sim. Como que isso aconteceu? Eu não sei, só sei que é assim, né? Porque eu creio pela fé. A Bíblia diz que foi assim. Agora, Jesus ressuscitou dentre os mortos? Nós cremos que ele ressuscitou, mas tem muita gente que vai dizer, não, eu creio que Jesus veio, foi uma pessoa, um personagem, né, histórico, mas ele não ressuscitou dentre os mortos. Ele morreu e roubaram o corpo dele e ninguém sabe o que aconteceu. Então, como nós cremos em tudo que a palavra de Deus diz? Nós cremos pela fé que o Espírito Santo colocou em nossos corações. Sebastião. Por essa fé, não, nós podemos ser enganados pelos outros. Porque a fé, ela é a convicção que o Espírito Santo nos coloca em nossos corações de que a palavra de Deus é verdade. Então, tem muitas pessoas que vão dizer o seguinte, a Bíblia, ela não é a palavra de Deus, ela foi escrita por homens. De fato, ela foi escrita por homens, iluminados pelo Espírito Santo de Deus. Então, nós cremos que ela é a própria palavra de Deus. Agora, como você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Pela fé que o Espírito Santo colocou em seu coração. Você falou que tem alguém que crê na palavra, mas em algumas coisas, outras
Sim, tem gente que crê na palavra em algumas coisas, mas em outras... Posso ser enganado nisso. Pode, essas pessoas que não creem na palavra de Deus, nós cremos que elas são enganadas. Então, o que nós colocamos acima da Escritura? Para nós, nada. Para nós, tudo está abaixo das Escrituras. A Bíblia é a palavra de Deus. Se alguma coisa contradiz com as Escrituras, nós ficamos com as Escrituras. Um dos lemas da Reforma é o quê? Sola Scriptura. Somente a Escritura. Ela é a viva palavra de Deus. Ela é a nossa regra de fé e prática, né? O catecismo que nós temos ensinado para as crianças. A Bíblia ela é a regra de fé e vida, né? Regra de fé e prática. Então, a nossa fé ela é oriunda da palavra e ela se firma na palavra. Vamos ver aqui. João capítulo 4, verso 42. Oi? João 6, 42. Mas pode abrir em João 4, 42. Ali está errado, viu? É João 4 mesmo, 42. João 4, 42. E diziam à mulher, já não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Né? Então, aqui está falando da salvação dos samaritanos. Eles creram, eles vieram a crer pela pregação da mulher samaritana, mas depois, com o contato com Cristo, eles vieram a crer pelo contato direto que eles tiveram com Jesus. Só que nós não temos esse contato direto com Cristo, então nós cremos por meio da palavra. Vamos ver lá, 1 Tessalonicenses capítulo 2. Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses capítulo 2. Versículo de número 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Então, Paulo deixa claro aqui, olha, quem pregou foi o apóstolo Paulo. Mas eles não receberam a palavra de Paulo como palavra de Paulo, eles receberam a palavra de Paulo como palavra de Deus. E essa palavra estava operando eficazmente neles, que creram, né, para a salvação. É como a mensagem que nós vimos lá da mulher samaritana. Eles creram na mensagem dela, mas não como palavra de uma mulher, né, que antes perdida e agora transformada, mas como palavra que vinha do próprio Deus. E depois eles tiveram um encontro com Cristo, sendo Cristo o próprio Deus. Então, aqui está o diferencial, né, de crer na palavra. Receber a palavra não como palavra de homem, mas receber a palavra como sendo palavra de Deus. 1 João capítulo 5. Lá no final do Novo Testamento. 1 João capítulo 5, versículo de número 10. Primeira João, capítulo 5, verso de número 10. Quem achar, né, pode ler bem alto. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a
Então, o João, na verdade, está dizendo aqui o seguinte: a igreja, ela testemunha. As pessoas têm que receber esse testemunho da igreja como sendo palavra de Deus. E aquele que não recebe o testemunho das Escrituras como sendo palavra de Deus, faz de Deus um mentiroso. Porque Deus, ele fala ordinariamente por meio da sua palavra. Atos capítulo 24, versículo 14. Atos capítulo 24, versículo 14, diz assim: porém confesso-te que, segundo o caminho, a que chamam de seita, porque os primeiros cristãos, eles eram chamados de os do caminho, né? Então esse caminho era chamado de seita. Assim eu sirvo a Deus de nossos pais, quem está falando aqui é o apóstolo Paulo, sirvo a Deus acreditando, crendo, tendo fé em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas, tendo esperança em Deus. Então, aonde estava a fé do apóstolo Paulo? Em toda a palavra revelada. Aonde está a nossa fé? Em toda a palavra revelada. Qual é a palavra revelada para nós hoje? Antigo e Novo Testamento que temos em nossas mãos. Nós cremos em toda a palavra de Deus, pela fé, e isso é obra do Espírito Santo em nossos corações. Alguém, meus irmãos, quer comentar alguma coisa? Sim. Mais de 40. Sim. Ela é a palavra da verdade, é isso mesmo. Só que é o seguinte, o que a própria Bíblia diz e que os teólogos de Westminster querem dizer? Eles querem dizer o seguinte, que não é por força de argumento que as pessoas vão crer na palavra. Você pode argumentar, você pode mostrar. Elas crerão na palavra somente por uma operação interna do Espírito Santo no coração. É o Espírito Santo quem nos faz crer em toda a palavra de Deus. Por essa fé o cristão age de conformidade com aquilo que cada passagem da Bíblia contém em particular. Amém, meus irmãos? É por isso que ela é a nossa regra de fé e vida. Ela não é só para nós conhecimento. A palavra de Deus, ela move o nosso coração, né? Nós vivemos de acordo com a palavra, prestando obediência aos mandamentos, tremendo as mensagens e abraçando as promessas de Deus para esta vida e para a vida futura. Olha só, quando nós lemos lá o texto de Ezequiel, Ezequiel vai dizer o quê? Que uma vez que Deus muda o nosso coração, Ele coloca dentro de nós o seu Espírito, Ele faz com que andemos de acordo com a sua palavra. Os irmãos compreenderam? Como é que você vai andar de acordo com a palavra de Deus? Só se Deus te der um novo coração e colocar dentro de você o seu Espírito Santo. Caso contrário, as pessoas elas vão conhecer a palavra, mas elas não vão viver de acordo com a palavra. Lá no seminário, tinha uma cozinheira, né, dona Divina. A comida dela não era divina, mas era uma boa comida. Sempre ela fazia mais e a gente sempre servia as pessoas, moradores de rua, porque o alojamento do seminário ficava ao lado da rodoviária. E os irmãos sabem como é a rodoviária em qualquer cidade, ainda mais numa cidade grande como Goiânia, então eles estavam sempre lá para comer com a gente. Tinha pessoas lá de todo tipo, né? Alcoólatras, viciados, era uma oportunidade para a gente pregar o Evangelho. Tinha gente lá que conhecia a Bíblia mais do que a gente. O cara citava textos da Escritura.
E eles são assim, olha, a gente conhece a palavra. Só que conhecer a palavra é uma coisa, agir, veja ali o texto, agir conforme a palavra é outra coisa. É uma obra do Espírito em nossos corações. O Espírito Santo, ele muda a nossa volição, ele muda a nossa vontade, a inclinação do nosso coração. É pelo Espírito que nós vivemos e agimos de acordo com a palavra de Deus. Veja ali, nós vivemos de conformidade com aquilo que cada passagem da Bíblia contém em particular, prestando obediência aos mandamentos, tremendo as ameaças e abraçando as promessas de Deus para esta vida e para a futura. Jesus disse, Mateus capítulo 7, para não construirmos a nossa casa sobre a areia, nós devemos construir a nossa casa sobre a rocha. Como é que você constrói a sua casa sobre a rocha? Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é como alguém que construiu a sua casa sobre a... Aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como alguém que construiu a sua casa sobre a... A questão aí é o ouvir e o praticar. O praticar é obra do Espírito Santo em nossos corações. É você que pratica, mas é uma obra do Espírito no seu coração. Aquele que tem fé, ele se move em direção às promessas de Deus. Ele treme diante das ameaças, mas ele se move em direção às promessas de Deus. Tanto as promessas para esta vida, quanto as promessas para a vida futura. Lembra lá a história lá dos espias? A terra prometida está aí, vocês têm que tomar posse. Eles olharam para os gigantes e para as cidades fortificadas. Josué e Caleb, você acha que eles não tinham medo no coração? Também tinham, mas eles disseram o quê? Eia, subamos. A terra é nossa, Deus nos deu por ela. Eles agiram por fé. Os outros não tiveram essa mesma fé. A verdadeira fé age de conformidade com a palavra de Deus. Vamos lá. Os principais atos da fé salvadora. Os principais atos da fé salvadora são aceitar e receber a Cristo e firmar-se nele para a justificação, santificação e vida eterna. Isto em virtude do pacto da graça, né? Então, qual é o principal da fé? Crer em Cristo, crer que Ele morreu pelos nossos pecados e para a nossa salvação e se firmar nisso. Esta fé, a fé é de diferentes graus. A fé, ela pode ser fraca ou pode ser forte, né? Aí nós temos vários textos que vão mostrar isso. Nós não vimos lá os apóstolos dizendo, Senhor, ajuda-nos na nossa fé. Quando nós vamos lendo os evangelhos, só vou citar aqui, meus irmãos, você pode buscar depois esses textos, né, ou se você me pedir em particular, eu vou te enviar. Nós temos textos em que Jesus disse assim, não achei nem em Israel uma fé como? Era uma fé grande, né? Outras vezes Jesus disse aos seus discípulos, homens de pequena fé. Então, a gente pode passar por momentos de ter grande fé e por momentos de ter uma fé pequena. A fé pode ser muitas vezes e de muitas maneiras assaltada e enfraquecida. Então, presta atenção nisso. Presta atenção nisso. O diabo, ele pode assaltar a sua fé. O ladrão, quando ele entra na sua casa, ele quer pegar alguma coisa de valor, não quer? O ladrão quer roubar a fé do seu coração. Ele quer enfraquecer essa fé no seu coração. É isso que o diabo quer. E muitas vezes ele consegue assaltar e enfraquecer a fé. Aí o crente com a fé fraca, ele não consegue orar. Ele lê as Escrituras, mas ele não consegue meditar nas Escrituras. Ele não consegue viver conforme a palavra de Deus. Tem um mandamento. Fortalecida, ela age conforme as Escrituras.
Os irmãos estão compreendendo isso? Mas a verdadeira fé, ela sempre alcança a vitória, atingindo em muitos uma perfeita segurança em Cristo. Cristo que é o autor e o consumador da nossa fé. A confissão de fé está praticamente citando textos bíblicos em pequenas linhas. Ok, meus irmãos? A gente vai encerrar por causa do nosso tempo. Mas quero que você feche os seus olhos, coloque seu coração diante de Deus. Quero que você agora ore a Deus, louvando a Deus, porque Ele te deu fé. Quero pedir às crianças que não conversem, só um minutinho. Deus, Ele te deu fé. Ele colocou no seu coração fé. O Espírito Santo de Deus habita em você. E o Espírito Santo, ele trabalha essa fé em sua vida. A fé te foi dada, agora você precisa exercê-la. Você precisa colocar essa fé em prática. Então você deve orar a Deus: Senhor, ajuda-me a colocar em prática a fé. Senhor, faz com que esta fé se desenvolva, cresça em minha vida. Senhor, dá-me fé, ajuda-me a exercer a minha fé a ponto de eu crer em toda a Tua palavra e aplicar toda a Tua palavra na minha vida. Senhor, desperta-me para que eu possa pregar a palavra, para que outros também venham a crer, porque este é o meio que o Senhor determinou para a salvação dos que irão crer. Ore a Deus agora. Aprenda a orar pela sua fé. Se a sua fé é pequena, ore como os apóstolos, como os discípulos. Senhor, aumenta-nos a fé, ajuda-nos na nossa pequena fé. E eu tenho certeza que Deus, assim como ouviu a oração dos seus discípulos, também ouvirá a sua oração. Pai bendito, em nome de Jesus, nós te louvamos porque o Senhor nos deu fé por meio do Teu Espírito Santo. Agora, Pai, que nós possamos exercer a fé, que nós possamos viver por fé, como está nas Escrituras: o meu justo viverá pela fé. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, perdoa-nos todas as vezes que vacilamos na fé. Se o inimigo ele tem nos assaltado e a nossa fé tem sido roubada e enfraquecida, Senhor, tem misericórdia de nós, ajuda-nos, para que nós possamos vencer o inimigo, para que nós possamos vencer as tentações. A Tua palavra diz que o inimigo lança dardos de fogo contra a nossa fé, mas o Senhor também nos deu o escudo da fé, que nós possamos, Pai, proteger a fé com este escudo, que o Senhor já nos deu. Ó Senhor, levanta um povo com uma fé forte, ó Deus. Levanta um povo com uma fé inabalável, que nós possamos ter firme confiança nas Escrituras, que nós possamos ter firme confiança em Cristo Jesus, tanto para alcançarmos as promessas para esta vida, quanto as promessas para a vida futura. E Pai, em nome de Jesus, desperta uma igreja de fé, para que nós possamos pregar o Evangelho aos incrédulos com convicção, a fim de que eles creiam em Cristo como o único Senhor e Salvador. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.